Hoje nós temos prosa com o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da SEAPA, Dr. João Ricardo Albanês, sobre a produção agropecuária do estado de Minas Gerais. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. A importância da vida humana está sendo muito discutida neste ano 2020 em todo o mundo, durante a pandemia vivida. Aqui no Brasil, o debate gira em torno da preservação da vida através da quarentena, isolando pessoas em suas casas e pelo distanciamento e higienização extrema. Em casa, muitos brasileiros têm sentido os efeitos disso, percebido a importância de alguns setores do Brasil. Um desses setores extremamente importante é o agropecuário, importante para o abastecimento de alimentos. Hoje muita gente tem percebido o papel fundamental do produtor rural. Os pequenos produtores rurais, agricultores familiares, sempre são citados como aqueles que colocam o alimento na mesa do brasileiro. E os grandes produtores são então aqueles que fornecem alimento em grande escala para o consumo interno e também para exportação, alimentando o mundo inteiro. Sobre a importância desse setor no estado de Minas Gerais, o Paracatu Rural conversa com o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da SEAPA, da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Dr. João Ricardo Albanês. Ele afirma que, apesar de todas as dificuldades e algumas restrições devido à quarentena, o setor agropecuário vem mantendo o abastecimento, mas atento aos cuidados necessários para a própria saúde. Doutor João Ricardo, bom dia. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Boa Vista FM de Paracatu. É uma satisfação estarmos aqui, né, com os seus ouvintes. Para nós é um prazer. E principalmente para uma região que você tem alcance e tem uma importância muito grande em termos de produção. É uma região muito forte e que, nesse momento, tem um papel essencial no abastecimento da produção em nosso estado. É uma região que, há pouco tempo, ela despontou em termos de produção. Sim, é verdade. O crescimento que ocorreu, né, na produção de grãos nessa região e que fez o estado, né, diferenciar em termos, deslocando como sendo uma região referência em termos da inovação tecnológica, do uso da irrigação. Então é uma região muito importante para o estado em termos do abastecimento da produção de grãos, não só de grãos, mas também a pecuária aí tem um papel importante. O momento, o Francis, ouvintes, é um momento de extrema dificuldade. Falar que está tudo normal não seria uma verdade, né? Todos nós estamos sendo afetados, todos. Não só o setor do agronegócio, né, mas toda a sociedade. Nosso comportamento mudou de forma significativa. A quarentena, as pessoas que são do grupo de risco, eu sou um deles. O referencial mudou todo. E então todos nós fomos impactados. Os produtores, uns mais, outros menos. Então nós estamos assim, num momento de todo o cuidado voltado para a preservação da vida. Sim. E nós temos que, por dever, seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, as recomendações do Ministério, da Secretaria Estadual de Saúde, dos municípios também, as secretarias. É extremamente importante a gente preservar a vida dos nossos familiares
ter todo o cuidado, né, na condução frente a esse momento. E para os produtores rurais, é muito importante o papel, sempre foi, né, o papel dos produtores rurais neste momento, né? Primeiro é para a segurança da sociedade. A sociedade precisa ter assegurado o abastecimento. E os produtores, da forma como têm conduzido as suas atividades, né, da forma também como a população dos grandes centros, a normalidade na condução das compras, indo aos supermercados. Na primeira semana, nós tivemos aqui nos grandes centros, uma corrida. Os preços subiram. Um reflexo que nós temos bastante aqui, que a gente acompanha, é o Ceasa Minas. Então, houve um crescimento no entorno do dia 18 e 19, uma procura muito grande. E depois, na semana seguinte, uma normalização do mercado. Um pouquinho, reduzindo um pouquinho, mas dentro de uma normalidade. Então, esse papel de mantermos as cadeias produtivas de uma forma a assegurar a sociedade, e esse papel, essa atribuição de toda a cadeia envolvida, né, do agronegócio, é essencial. Procure, nesse momento de dificuldade, saber que a alimentação está estabelecida, isso dá uma segurança para que possamos ficar, cada um com a sua família em quarentena, né, tendo essa tranquilidade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Pelo medo, diante das restrições impostas pela quarentena, a população acabou querendo estocar alimentos. A alta procura diminuiu os estoques dos supermercados e hortifrutis e, em alguns casos, até forçou uma elevação dos preços. Naturalmente, a sazonalidade de alguns vegetais, principalmente, faz com que os valores tenham a elevação, mas a oferta e a demanda também gera alterações nos valores. O subsecretário Dr. João Ricardo Albanês fala sobre essa variação de preço. O que a gente percebeu logo nas primeiras semanas, né, que teve uma ação mais do governo de Minas, né, uma procura, né, as pessoas foram com uma maior frequência aos supermercados e comprando um volume maior frente ao primeiro momento que não sabíamos como que seria essa quarentena, né, e como o abastecimento ele se manteria, né? Então, nós tivemos aí no dia 18, 19, no Ceasa, realmente uma procura muito grande e os valores sofreram aí um impacto, né? Foram elevados, né? Fruto dessa demanda. Mas na semana seguinte, né, já houve uma redução na demanda, né? Consequentemente os preços voltaram a se normalizar, até caíram acima da média, né? Mas já voltou ao estabelecimento dos preços. O Ceasa tem mantido um fluxo normal, né? Normal dentro do quadro, né? Quando a gente fala assim, não há um desabastecimento, né? Nós estamos em contato direto com o presidente da Ceasa Minas, com também o presidente da Associação Comercial, a Associação dos Produtores, a cooperativa, né? Criamos uma rede que diariamente ficamos em contato para saber como que está o fluxo, né, da produção, quais são os problemas, né, identificando e dando tratamento. Como eu disse, é uma situação
de calamidade e que tem que ser monitorado, né? Verdade. Então, nós estamos monitorando todas as cadeias. Por exemplo, uma cadeia que vem sendo impactada são os pequenos laticínios. Os grandes laticínios, a captação ela tem aumentado. Nós estamos também em contato com as lideranças do Sindicato dos Laticínios, porque houve uma demanda maior por leite UHT, o leite de caixinha, né? Leite em pó. Então, as indústrias, as grandes indústrias estão trabalhando nessa linha. E essa captação, eles têm, como houve um aumento dessas indústrias, eles têm ajudado, porque esses pequenos laticínios que foram impactados pela diminuição da demanda dos produtos, porque esses pequenos laticínios, eles atendiam muito os restaurantes, né, os bares. Então, o turista, cidades que tinham um fluxo muito grande. Então, havia um mercado interessante para esses pequenos laticínios. E com a mudança da dinâmica do mercado dos bares e restaurantes que foram fechados, você imagine quantas refeições deixaram de ser ofertadas, né? Eu fico imaginando quantas pizzas deixaram de serem feitas, quantas mussarelas, quantos quilos, né? Então, esses pequenos laticínios estão sofrendo um impacto, né? Então, são vários setores que estão tendo uma maior situação de sendo um impacto maior, e outras que estão até tendo uma oportunidade, né? Um exemplo, ontem nós conversamos com vários presidentes de associações, são os coordenadores que nós chamamos das câmaras técnicas de vários setores. Por exemplo, a própolis, ela aumentou o preço, ou aumentou a demanda, né? Principalmente para exportações, né? Houve uma demanda, né? A gente tem a questão, principalmente a própolis verde, né? A questão da imunidade, da resistência, e as pessoas, eu mesmo comecei a fazer mais uso da própolis, né? Então, Francis, o que a gente percebe é que alguns setores, outro que estão sendo impactados também é a questão da piscicultura. A piscicultura, ela atende principalmente restaurantes, né? A questão da tilápia. Então, os produtores estão sentindo, alguns frigoríficos diminuíram o seu abate. O peixe ornamental tem sentido de forma significativa também. A floricultura, né? Então, tem alguns setores que estão sendo mais impactados, né? Mas, de maneira geral, o fluxo da produção, por exemplo, os frigoríficos, né, alguns com redução, mas nada que venha afetar o abastecimento, né? O abastecimento ele está no ciclo normal. O Brasil tem se destacado como grande exportador. Diversos produtos como carnes, bovina e suína, grãos como soja, milho e café, além de frutas como o melão. O estado de Minas Gerais ele contribui muito com a exportação agropecuária brasileira, sendo um dos principais estados produtores. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da SEAPA, Dr. João Ricardo Albanês, afirma que, no geral, a economia do Brasil não sentirá tanto os efeitos da quarentena que vivemos. O atual momento econômico mundial e a necessidade de alimentos, bem como valorização do dólar frente ao real, tornam os produtos brasileiros, neste momento, bem mais atrativos ao mercado externo. Nós temos observado que as exportações por o real, né, ele está desvalorizado, ele faz com que os nossos produtos fiquem numa condição mais atrativa para exportação. Então, tem havido realmente alguns produtos, uma demanda do mercado externo, e o preço tem aumentado aqui, né? Mas o que, de maneira geral, a gente observa o ciclo da produção também da agricultura, ela tem um ciclo natural, né? Então, quem estava colhendo, quem está se preparando para plantar,
Então, a própria pecuária, né, o fluxo da produção de leite, de frango, de suíno. Então, ele não para, né, de uma hora para outra. Então, o mercado está absorvendo, né? As pessoas estão indo aos supermercados, né, com os cuidados. Então, o que a gente percebe que tá muito o ambiente ele está se adequando a essa nova situação, né? Nós tivemos viu, Francis, no primeiro, uma ação muito forte, preocupado com os pequenos agricultores, né? O governo, através do Comitê Extraordinário Covid-19, ele, a princípio, trabalhando de quais seriam os serviços essenciais, né? Isso é muito importante, porque no estado de calamidade, quais são os serviços essenciais? Então, a agropecuária foi muito bem, a atenção dada à agropecuária, ela foi de forma muito positiva, né? Então, houve a deliberação de toda a cadeia, principalmente a questão da logística, né? Porque produzir é importante, mas precisa levar esse produto. Então, a questão, a princípio, tivemos alguns problemas quanto ao transporte, os caminhoneiros não sem onde se alimentarem, a questão das borracharias, questão de oficinas mecânicas, a questão da parte de oficinas também eletricistas. Então, isso foi o próprio governo percebendo e conversando muitas vezes com os prefeitos, alguns municípios com uma ação mais de proteção, né? Mas isso tudo veio, graças a Deus, assim, se adequando, né? E o ambiente se normalizando em relação ao fluxo. Problemas, numa situação dessa, ele é normal. A gente está num estado, né, um estado com uma dimensão que tem várias regiões, características diferentes, sistemas de produção diferentes, né? Então, todo dia são questões que nós estamos discutindo, o governo, né, a Secretaria da Agricultura, a nossa secretária monitorando, né, a secretária Ana Maria Soares Valentim, e que tem orientado a condução de toda esse trabalho, né, que é realmente de concentração de esforços, né, e de discussão diária sobre cada ponto. E nessas discussões, nós percebemos que, no primeiro momento, as feiras, que é uma cultura nossa aqui, elas não foram incluídas. Então, o nosso representante, o José Ricardo Roseno, que está representando lá no comitê, discutiu amplamente, mostrando a importância das feiras, né, que para os agricultores é a forma de escoar, né, é uma cultura nossa. Então, houve a deliberação inserindo a questão das feiras, colocando aos prefeitos, fizemos um comunicado a todos os prefeitos que o que nós entendíamos como sendo uma norma importante a ser seguida para assegurar os produtores que estavam ali explorando e a própria sociedade. Então, foi encaminhado todo um procedimento, né, que é muito importante, mas manter de uma forma com que o produtor fique e seus familiares, porque o produtor leva, né, normalmente os membros da família, para que eles tivessem todo o cuidado, mas que ficasse mantido as feiras livres para a agricultura, né, que normalmente são os pequenos agricultores, né, os agricultores familiares. Outro item que nós que achamos muito importante, discutimos, é a questão dos leilões, né? Os leilões é uma cultura nossa também, muitos leilões ocorrem durante o ano, e foi proibido no primeiro momento. E aí, recentemente, estamos com uma deliberação, foi um trabalho muito forte do IMA, que tem como responsabilidade ali essa autorização do ponto de vista sanitário, né? Então, já podemos agora
realizarmos os leilões, né? Mas é tudo num outro modelo, né? Não é da forma como nós fazíamos anteriormente, né? E o leilão, quanto mais pessoas, mais negócios, mas agora é diferente, é um número menor, tentar utilizar de forma virtual. Então, nós mudamos o comportamento, né? Eu, por exemplo, estou usando o teletrabalho, né? E o teletrabalho ficou agora não mais só às 8 horas, mas hoje é direto, né? Você já levanta, você está envolvido com as coisas, né? Com o dia a dia, os problemas. Então, eu vejo que é uma nova forma da gente conduzir, sabe? Então, foram alguns ganhos, né, que nós conquistamos, né, diante desse cenário, né, de calamidade, mas eu percebo que havendo uma acomodação frente a essa situação. Segundo a Emater MG, muitos agricultores saem das suas propriedades para vender a produção ou para fazer a entrega em seus pontos de comercialização. Nesses casos, é preciso evitar aglomerações e manter distância de mais de 1 metro entre as pessoas. O cumprimento, com apertos de mão, abraço, beijo, muito comum do brasileiro, não é recomendado. Após o contato com o dinheiro, com cartão de banco, com as embalagens, os especialistas na área de saúde recomendam que as mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool. A orientação vale ainda para quem tocar em frutas, legumes e verduras, pois a superfície desses produtos também pode ser contaminada após o manuseio ou contato com gotículas de saliva de algumas pessoas que possa estar doente. Nos municípios onde o funcionamento das feiras livres foi mantido, a orientação é separar as barracas com uma distância mínima de 3 metros entre elas. Ao retornar para casa, você, produtor rural, deve sempre limpar o seu veículo, os sapatos, lavar bem a roupa que você utilizou e, principalmente, higienizar as mãos com água e sabão. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.